Olá pessoal, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre os tipos de investidor. E não estou falando aqui daquela classificação tradicional de investidor conservador, intermediário ou arrojado. Eu não uso esse tipo de classificação. Para mim existem dois tipos, o investidor de esperança e o investidor racional. Não necessariamente o de esperança é arrojado e não necessariamente o racional é conservador. Os grandes exemplos que eu tenho em mãos para dar de pessoas bem-sucedidas em cada um desses perfis são o Steve Jobs, é um investidor de esperança e muitíssimo bem-sucedido, um exemplo, e de outro lado o Warren Buffett é um grande investidor racional, né? A diferença está na maneira como cada um deles se envolve com seus investimentos. Então a maneira como a pessoa se envolve com o investimento dela, para mim, define o seu perfil. Você pode ter um investidor de esperança que seja conservador, por exemplo, uma pessoa que investe exclusivamente em poupança e espera, né? Ele tem uma expectativa de no futuro ficar rico com isso. Pode existir essa pessoa. O investidor de esperança, a principal característica dele diante de uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de empreendimento, ele automaticamente cria uma história de sucesso em sua própria cabeça para ele cria uma narrativa, ele se imagina tendo sucesso no futuro com aquele investimento, independente das condições de fato, as condições reais. Então, por exemplo, quem comprou a ação das empresas X na década passada, diante de uma oportunidade de investimento, eram investidores de esperança. Eles não agiam racionalmente, mas tinham em sua mente uma história de sucesso já elaborada. A pessoa, você deve conhecer alguém assim, não é verdade? Alguém narra uma oportunidade de investimento para outra e ouvindo aquela oportunidade, ao ouvir aquela oportunidade, a pessoa se empolga e já imagina todo o futuro bem sucedido daquele empreendimento. Não necessariamente essa pessoa vai realizar os cálculos devidos, o planejamento devido e garantir a concretude, a realização dessa oportunidade. O que caracteriza o investidor de esperança é imaginar esse futuro bem sucedido. Não quero citar aqui alguns casos de pessoas que fazem isso e se dão muito mal, mas no mercado financeiro existe muito disso, o investidor de pura esperança. O Steve Jobs, pelo que eu vi da história dele, ele era um investidor de esperança. Ele, quando iniciou a Apple, ele vislumbrou um futuro, ele era visionário e deu certo porque ele era um gênio, mas não necessariamente você conseguirá o sucesso de Steve Jobs se tentar seguir os passos dele ou se simplesmente se empolgar e mergulhar de cabeça em qualquer oportunidade de investimento que lhe for apresentada. Para cada um Steve Jobs existem 1 milhão de mal-sucedidos investidores de esperança. Então é muito arriscado ser um investidor de esperança. Isso não tira nenhum mérito do Steve Jobs, pelo contrário, isso apenas demonstra o quanto ele era especial, ok? E por outro lado, a gente tem um investidor racional, que também não necessariamente é conservador e não necessariamente vai ser mais bem sucedido, embora eu acredite que para nós, seres humanos comuns, é mais provável um futuro bem sucedido buscando ser racional do que buscando ser um investidor de esperança. O Warren Buffett é um investidor racional. Ele investe naquilo que estiver barato, naquilo que for uma oportunidade em todos os aspectos racionais do investimento. Não necessariamente você conseguirá
replicar o método de Warren Buffett, porque ele nunca deixou um escrito registro de como ele adquire uma empresa. Então existem centenas de livros e de textos dizendo aprenda a investir como Warren Buffett, mas nem mesmo um livro específico que lançaram sobre como Warren Buffett analisa uma contabilidade, nem mesmo esse livro foi escrito por ele, nem mesmo esse livro dizia o que ele procurava especificamente numa empresa. Então só existem pistas, indicadores genéricos, e você dificilmente conseguirá replicar o método dele, porque para isso você precisa ser ele, ok? Então só esse esclarecimento sobre que eu precisava fazer sobre esse pessoal que fica falando sobre invista como Warren Buffett, porque não é bem assim. Então o que o investidor racional faz? Ele vê uma oportunidade de investimento e depois que ele vê, não necessariamente ele é frio e que não vai se envolver com aquilo, mas mesmo que ele se envolva com aquilo, ele só vai tomar uma decisão positiva ou negativa com aquele investimento depois que colocar tudo na ponta do lápis, fazer todos os cálculos e todo o planejamento financeiro daquilo para ver se é possível ou se é impossível aquilo sair do papel e decolar. Então esse é o investidor racional. Existem investidores racionais, conservadores, e existem agressivos. Você pode, arrojados, investir buscando um retorno superior ao mercado, sendo puramente racional. Então é isso. Para mim, a grande diferença entre os tipos de investidor que existem é essa, o racional e o investidor de esperança. E não essa classificação tradicional de conservador, arrojado ou intermediário. Não é isso que diferencia, para mim, um investidor do outro, ok? É isso, esse era o recadinho que eu queria passar hoje. Um grande abraço para todos vocês.